Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre J.R.R. Tolkien, ou J.R.R. Tolkien. Fica a cargo de quem ouve. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Nilda. E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, hein, Alexandre, uma presença que dignifica o programa, hein? Assim, eu pus até uma camisa. Vocês não estão vendo, mas estou de camisa. Subimos gravando. o nível. Justamente por causa da Nilda. Do Mitografias e é patroa também. Bem-vinda, Nilda! Tá, muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite, tá? Eu não andei gravando muito podcast esse ano, mas sobre Tolkien sempre eu dou um jeitinho, se for o assunto que Olha deixar. Aí, que coisa boa. Seja bem-vinda. É muito bom tê-la aqui, viu? Obrigada. É isso, né, Alexandre? Isso. O Alexandre que formulou o convite, eu ando bem corrido, o Alexandre que tá o produtor desses tempos aí. Olha. E vamos falar de quando Tolkien. Quando a gente começou essa série sobre autores e tal, eu já pensava assim, alguém lá do Papo Lendário vai ter que vir pra cá. E aí, a Nilda virou nossa patroa, tá, né, dentro de casa, então, seja bem-vinda, Nilda. Não, obrigado pelo convite. Eu gosto muito de uma conversa, tá? Dos podcasts. Eu amei quando eu descobri que eu tinha um podcast cristão, católico também, porque eu só conhecia alguns cristãos, mas ou evangélicos ou protestantes, né? Eu não conhecia nenhum ainda antes de conhecer vocês. Eu não conhecia nenhum católico. Falei, ai, que beleza, um podcast católico, né? E numa linha que eu gosto, não é aquele catolicismo que você tem que devocional. Devocional muito, muito forte. A gente anda tão católico que até a CNBB resolveu premiar a gente. Bom, a gente tá lá nas cabeças, nem a gente acredita nisso. Mas eu acho ótimo isso. É um reconhecimento. Só de a gente participar de alguma premiação já é um reconhecimento, né? Quer dizer, notaram vocês. Que bom, muito bom que notaram vocês. É a medalha de bronze, a gente já tem já. E eu acho que... Alexandre, se a gente ganhar, você pode deixar o prêmio aí, pra Alice brincar. Não tô desvalorizando o prêmio, mas você pode deixar aí, né? Vai inspirá-la, eu acho. Se ganhar, né? Eu acho muito difícil. Acho que o mais difícil já foi ser indicado. Mas chega de autorreferências. Geralmente esses programas, eles atraem muita gente. O do C.S. Lewis atraiu, o do Chesterton também. E vai acontecer desse chegar aí muita gente que gosta de Tolkien. Então, saiba, Nilda, você está sendo um polo magnetizador para mais um polo, porque a Nilda tá nesse programa e assim, eu acho que o nosso desafio é falar de um Tolkien, lógico, católico, mas avançar em talvez alguns pontos, né? Porque geralmente o pessoal fala assim, é católico, pronto. O que significa isso, né? O que significa isso pra Tolkien, ser cristão e ser católico, né? Como isso refletiu na obra dele. Tem gente que acha que não, mas refletiu, sim. Está impregnado. Bom, então vamos pro que interessa. A gente tem um jogo. Eu mandei aí pra vocês o link. Como sempre, eu ando muito cheio de tempo pra preparar jogos. Se você ouve esse programa pela primeira vez, a gente sempre tem um jogo um pouco pra quebrar o gelo, pra gente entrar no ritmo aí, é mais fácil. E o jogo você vai ter aí também no site, a que raça você pertenceria no Senhor dos Anéis. E aí, então, tem o jogo eu mandei. Se você fosse um habitante da Terra-média, a que raça você pertenceria? Um elfo distinto? Um aprazível hobbit? Um orc terrível? Aqui tá orco terrível. Tradução. Descubra com esse tradução. É a nova tradução? Orco. Eu não sei se é a nova tradução ou é a tradução portuguesa. Pode ser do português de Portugal. Eu já li todas elas, às vezes eu me confundo. Qual que é a tradução? Orco. Orco era o nome do corpo. Eu gosto de orco, gosto de orco. Gosto de anãos, gosto dessas coisas. A cara do Alexandre. Bom, vamos lá. Eu vou fazer todas as perguntas e a gente vai respondendo, pode ser? Pergunta 1 de 11. Quais dessas coisas poderia fazer você chorar? A primeira, ver um cachorro ser atropelado. Aí vocês vão respondendo aí, porque vamos dar resultados diferentes, né? A primeira, então, ver um cachorro ser atropelado, um bom filme romântico, o drama de alguém que você não conhece que está sofrendo, ou dificilmente alguma dessas coisas me faria chorar.
Nilda. O drama de alguém que você não conhece e que está sofrendo. E antes que alguém pergunte se eu não choro, eu ver o cachorro atropelado, provavelmente eu ficaria revoltada, chorando não. Sim, eu ficaria revoltado também do doguinho, até porque eu tenho uma doguinha. Filmes românticos não me fazem chorar. Que isso? Eu acho que o drama de alguém também. Caramba. Drama de alguém. E você, o drama, com certeza. O filme romântico, dependendo do filme, mas o cachorro atropelado eu já vi e já partiu meu coração. Então, vamos no cachorro. Pergunta 3, como você acha que estão distribuídas as forças do bem e do mal nesse mundo? Aí tem um fundo teológico, hein? Acredito que as forças do mal são mais poderosas, creio que as forças do bem são mais poderosas, ou creio que estão mais ou menos iguais. Eu vou começar. Se for do ponto de vista teológico, não há outra resposta senão a de que as forças do bem são mais poderosas. Como teólogo que sou, responderia assim. Aquilo que é constatação, teoria do conhecimento, eu acho que são mais ou menos iguais. Não acho que o mal domine sempre. Então eu vou no mais ou menos iguais. Eu hoje vou falar que as forças do bem são mais poderosas. Olha aí, que coisa boa, que coisa bonita, Alexandre. Hoje. Que coisa bonita. E você, então, Nilda? O normal é aquela coisa. Hoje, especificamente hoje, tá? Em setembro de 2021, depois de ter escutado alguns depoimentos na CPI, eu tava quase entendendo as forças do mal são mais poderosas, sabe? Porque o dia foi... Eu nem tinha visto nada quando eu fui ver o que tinha... os relatos, pelo amor de Deus, né? O que é aquilo. Mas justamente por causa daquilo, eu tenho que ter a fé de que as forças do bem são mais poderosas, que a gente vai sair disso, sabe? Mas digamos assim que 2021 tá colocando a fé à prova. Tá colocando a fé à prova. Bem-vindo ao barco. Tá? Mas ainda creio que as forças do bem são mais poderosas. Perfeito, então, vamos lá. Pergunta 4, o que é mais improvável que você faça? Ler um livro de história de 1000 páginas? Bom, a gente tá aqui falando de Tolkien, gente. Saltar de paraquedas, as duas me parecem improváveis, as duas me parecem prováveis. Eu já vou aqui, as duas me parecem prováveis. Eu ainda não saltei de paraquedas, mas falta pouco. É só emagrecer um pouco. Olha, eu vou colocar no livro de história de 1000 páginas, tá? Não que eu não seja adepta de fazer alguns esportes mais ou menos radicais, mas é que saltar de paraquedas está longe do meu objetivo. Um rafting, um rapel ou andar de balão, pra mim tá muito bem. Paraquedas já não tanto. Então vamos nos livros de 1000 páginas. Mas a pergunta é improvável, que é mais né? improvável? Então é saltar de paraquedas. Saltar de paraquedas. Então saltar, isso. Porque aí você pularia de Hobbit pra elfo, né? Saltar de paraquedas. É verdade. Não sei se alguém viu os posts. Eu não postei muita foto, porque eu nem tirei muita foto, mas eu fui andar de balão esse final de semana, né? Olha aí. Olha que legal. É um passeio que eu tinha comprado em março do ano passado. Eu tinha acabado de comprar, veio a pandemia. E a sensação é boa? É boa. Você depois... É seguro? É seguro. Tipo assim, você tá a dezenas de metros de altura, dentro de uma cesta. Com um balão, um negócio que tem um botijão de gás enorme esquentando aquilo. Super seguro. Meu Deus do céu, calcule. É tudo seguro ali, tudo pra dar certo. Vai, Alexandre. Pra mim, as duas parecem improváveis. Improváveis. Olha, ler um livro de 1000 páginas hoje, eu acho que eu descolaria o audiolivro. E ouviria. Eu tenho um problema que meu trabalho é ler, né? Então, 1000 páginas eu leio aí, virou um pouco obrigação de ofício. Tá duro depois ler outra coisa em casa, viu? É duro isso. Mas vamos lá, pergunta 5. Quando a sua opinião difere da opinião dos demais, aí são duas respostas. Não é nada fácil me fazer mudar de opinião se tem opinião há algum motivo, ou você é razoável e gosta de ouvir as pessoas de modo que não é difícil fazer você mudar de opinião. Eu ficaria no meio aqui, que não tem, tá né? faltando uma terceira opção aqui. Para os outros pensar que eu... eu acho. Vai lá, Nilda. Vai você. No atual momento, eu acho que vai ser nada fácil me fazer mudar de opinião. Tá? Se eu já formei uma opinião sobre uma coisa, fica difícil de mudar. Não é impossível, mas difícil. Sim. Alexandre? Eu mudei de opinião ainda hoje, então eu tô paz e amor. Rapaz, mas que dia, hein? Paz e amor. Tô tranquilo. Que coisa boa. Olha,
Eu ouço as pessoas, mas se eu tenho uma opinião que eu estudei e fui atrás, mesmo ouvindo, dificilmente eu mudo de opinião. Então, eu vou dizer assim, não é nada fácil me fazer mudar de opinião. Se tem uma opinião, há algum motivo. Eu também vou assim. Porque, geralmente, eu tenho dificuldade de emitir opiniões e quando emito é porque tenho certeza da besteira que eu tô falando. 6. Com qual dessas duas situações você está mais de acordo? Devemos tratar as pessoas da melhor maneira possível, ainda que isso venha a nos prejudicar em um determinado momento, ou devemos cuidar de nós mesmos da melhor maneira possível, mesmo que isso venha a prejudicar as outras pessoas em um determinado momento? Eu já vou na primeira. Tratar bem. Nossa, eu vou na primeira. Eu vou na primeira também. Vamos pra 7ª. É uma questão de caráter, senão não estaríamos aqui. 7. O que seria mais difícil de suportar em um companheiro de quarto? Que não fosse limpo e organizado, que fosse demasiado obcecado por limpeza e organização, que dormisse muito tarde, fizesse barulho à noite, ou que se levantasse muito cedo e fizesse barulho logo cedo de manhã. Eu sou o cara que levanta cedo e faz barulho logo cedo de manhã. Então tenho dificuldade com quem dorme tarde e faz barulho de noite. Eu teria problema com alguém demasiado obcecado por limpeza e organização, principalmente a parte de organização. A pessoa ia estressar comigo rapidinho. Bem-vindo ao clube. Limpeza vai, mas a organização aqui tá complicado. E em tempo de pandemia, mais ainda a gente fica. Cara, vai, Alexandre! Nenhum desses, assim, pra mim, eu já passei por todas essas situações. Pra não dizer que não tô participando do jogo, que levantasse muito cedo, pronto. Tá bom, então, vamos lá. 8. Se você tivesse um filho, não gostaria nada caso ele e ela lesse pouco e não se tornasse suficientemente culto, gostasse de bebida alcoólica nos fins de semana desde muito jovem, não tivesse nenhum interesse por esportes em geral, ou que fosse pouco sociável e que não curtisse muito estar com as outras pessoas. Aqui eu tô que nem o Alexandre na anterior, assim, tipo... Deixa a criança ser quem ela é, né? E uma bebidinha no final de semana, desde que seja na idade correta, que mal que faz, meu Deus. Mas eu vou colocar que lê pouco. Eu já ficaria no que gostasse de bebida alcoólica desde muito jovem. Principalmente essa questão do o gostasse de bebida alcoólica. Eu acho complicado. Eu não sou a favor da abstenção, mas eu acho complicado. Muito jovem. Eu acho essa questão complicada. E eu ler pouco, felizmente hoje em dia, ainda dá pra você ficar culto por outras maneiras, né? Ter outros tipos de cultura. Mas, assim, não são decisões muito fáceis aqui, não. Eu não sei quando a Alice vai ouvir esse podcast, se vai ouvir, então eu vou nessa também da bebida alcoólica. Alice, antes dos 30 anos, nada de bebida alcoólica. Não, brincadeira. Nada de namorar e isso bebida aí. Alcoólica, né? Eu digo assim, porque a relação que eu tenho com bebida alcoólica é bem tranquila também, né? E, assim, eu entendo também essa preocupação. Até deveria colocar aí, porque vi já a bebida alcoólica com jovens fazer estrago nas favelas aí, né? Mas fui ali no primeiro. Que tipo de percurso você acredita seria melhor pra você correr? Um de curta distância, um de longa distância, nenhum nem outro. 5 km é curto ou é longo? É curto, né? Não, é longo. Eu vou cor longa, né? Eu já corri. Você tá doido? 5 km, rapaz, já é longe demais. Eu corri 8, Alexandre, fácil. Agora não, né? Mas já foi. Pra mim é nenhum nem outro. Alexandre. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. 11, última. O que você acha que acontece com mais frequência com você? Falar alguma coisa para alguém de forma muito brusca ou que alguém me diga alguma coisa de forma muito brusca? Nossa. Eu sempre acho que os outros estão dizendo as coisas de forma brusca. Não tem uma terceira opção aqui? Não tem. Pois é, não tem. Eu acho que eu falo muito alguma coisa pra alguém de forma muito brusca. Não, se brusca não considerando mal educação, mas às vezes eu falo umas coisas que as pessoas não estão muito esperando ouvir. Muito direto ao ponto, né? Eu vou nessa também. Bom, o resultado foi humano. Olha aí. Orgulhoso como os elfos, leal como os hobbits, resistente como os anões. A humanidade é o que o define. Eu gosto de jogar com a Aragorn lá no jogo do board game. Então é isso mesmo. O que deu aí pra ti, Nilda? Hobbit. Aprecia a tranquilidade, sabe que como um sofá não existe outro lugar. Mas se alguém realmente precisa de você, será o primeiro a acudir. Humilde, de bom coração. Bacana. Né? É daquelas pessoas que não precisam estar cantando suas virtudes o tempo todo. Simplesmente demonstram-nas com fatos quando é necessário. Uau! Aê. Olha aí. Bilbo ou Frodo? Bilbo.
Aí. Hobbit também. Olha aí, Bilbo ou Frodo? Frodo, que eu sou aventureiro. Aí, mas o Bilbo é mais ainda, hein? O Bilbo tinha vontade de sair numa aventura. Mas quando eu conheci ele já era um senhor com as vontades aplacadas. Mas aprontava por aí. O Bilbo é o primeiro, né? O que saiu por aí, desvendando as coisas, né? O Frodo já tinha escutado umas histórias antes. Já tinha uma noção. O Frodo se lascou de tabela. Herança genética. Vamos pro tema. Na literatura contemporânea, Tolkien retrata em Bilbo e Frodo a imagem do homem que é chamado a caminhar e seus heróis conhecer e aplicar, apenas andando, o drama da escolha entre o bem e o mal. Mas é uma luta em que não falta a dimensão do conforto e da esperança. O homem no caminho tem dentro de si a dimensão da esperança, aprofunda-se na esperança. Em toda a mitologia e nessa história ressoa o eco do fato de que o homem é um ser ainda cansado, mas é chamado ao caminho. E se não entrar nessa dimensão, desaparece como pessoa e se corrompe. Bom, a gente acabou de ouvir aí um trechinho do Papa Francisco falando de uma leitura do Senhor dos Anéis. Veja só, falando ali do caminho, do caminhar, nas homilias de Páscoa, o Papa Francisco então usa o exemplo do Frodo e do Sam para então dizer, olha, eles se colocam a caminhar e na caminhada então vem todas as dificuldades, há a fraqueza, mas há também a virtude. O Papa Francisco bate um carimbo, então, não que outros já não tivessem feito isso, né? Mas bate um carimbo, colocando aí, validando ainda mais a obra de Tolkien ao citar esse autor e a obra Senhor dos Anéis, que é o mais conhecido de Tolkien, com certeza, por causa dos filmes, né? E tudo mais. Coloca eles aí não no canon, mas no grupo seleto daquilo que é a literatura citada em homilia. Ainda mais um Papa ganha uma proporção muito maior, né? É bacana pensar aí no Papa Francisco lendo o Senhor dos Anéis e mais ainda recomendando o Senhor dos Anéis aí e a leitura do Senhor dos Anéis. A gente já tem então o Papa, que tem uma relação próxima aí com Tolkien. E Nilda, como é que você chegou no Tolkien pela primeira vez? Como é que ele chegou em você? Ou você que chegou nele? Não, ele chegou em mim através do meu irmão. Ele trabalhava na antiga FEPASA, que hoje é a CPTM, né? A FEPASA tinha uma biblioteca. E ele trabalhava no setor administrativo, a FEPASA tinha uma biblioteca, e ele pegou o livro, gostou, leu, falou, olha, você vai gostar desse livro que é de aventura e você gosta de ler. E aí eu amei, eu li o primeiro livro, beleza, e a biblioteca não tinha o restante dos livros. Aí eu tive que correr. Caramba! Não, detalhe, não tinha a edição brasileira ainda, aquela edição era uma edição portuguesa, e você só poderia ler se você arrumasse as edições portuguesas. Aí uns 4 anos depois disso é que eu consegui saber onde comprar em São Paulo edição importada para poder ler o restante das histórias. Então você leu a edição portuguesa? Inicialmente foi a edição portuguesa, isso em 88, entre 88 e 93 que eu li os livros, né? Eu falo que eu demorei 4 anos, é porque você não gostou? Não, é porque eu não achava os livros pra ler. É diferente, né? Outros tempos. Já a cidade que eu moro mal tem uma biblioteca hoje que nem funciona muito bem, mas na época não tinha mesmo. Mas aí eu li a edição portuguesa, que é maravilhosa. E aí eu sempre conto que eu demorei quase que eu li o livro inteiro, o primeiro livro, né? Eu li em 10 horas. Comecei a ler 10 da manhã, terminei 10 da noite. Parando só pra comer e no banheiro. Não brinca. Eu li o primeiro livro assim, amei pra ler, né? Aí não tinha o restante. E passou fácil no Tom Bombadil? Amo o Tom Bombadil.
Amo. Mas uma coisa que fã brasileiro às vezes tem de Tom Bombadil, não sei se vocês sabem, na edição, a primeira edição que saiu pela Martins Fontes, tem pelo menos um diálogo faltando, que aí faz ele ficar mais tosco do que parece ser. Puxa vida. A edição... Não sabia. A edição da Martins Fontes, eu acho que foi um problema na revisão, alguma coisa assim, ela tem mais ou menos 100 trechinhos faltando, né? Como que eu sei? 100 trechinhos assim, sabe? É meia frase ou uma frase. Como eu sei disso? Porque eu participava de grupos de discussão. Quando eu consegui ter internet em casa, isso pra 2002, 2003, comecei a fuçar as coisas, né? Foi quando começou a sair os filmes, comecei a fuçar e descobri grupos, normalmente grupos no Yahoo, mas também tinha fóruns de discussão, né? E num desses grupos de discussão, uma vez o pessoal começou a falar sobre o Saruman fazer anéis, que o Saruman também produzia anéis. E a gente, mas de onde que vocês tiraram isso? Não, mas isso tá no livro. Aí tinha pessoas que tinham lido a versão em portuguesa Martins Fontes, tinha gente que tinha lido na português de Portugal e tinha gente que tinha lido em inglês. E na edição da Martins Fontes não tinha uma frase dizendo que Saruman estava usando anéis porque ele estava também tentando forjar anéis igual um anel. É um pequeno parágrafo, mas que para quem é fã faz toda a diferença. Aí o pessoal começou uma força-tarefa de revisar todos os livros, comparando com o inglês e o português. Isso é coisa que fã faz, gente. Tá? Com certeza. Mas olha, a Martins Fontes deve ter agradecido, porque poupou todo o trabalho. Não, eles nunca publicaram com as diferenças. Nunca... Agora deixa eu te perguntar. Eles nunca fizeram essa revisão depois. Então, deixa eu te perguntar. Essas edições da Martins Fontes foram aquelas que vieram na época dos filmes? Que aquela edição grande, foi aí o meu primeiro contato com já Tolkien. Tinha vindo antes. Porque assim, eu lembro, já tinha uma edição antes. Já tinha, mas é tipo 5 anos antes. Eu acho que quando acertaram de fazer os filmes, fecharam o contrato e começaram a publicar aqui. Correram pra fazer. Na época dos filmes, eles fizeram aquela edição única, né? Sim, inteira. Exatamente. Antes disso, já tinha edição em 3 livros. Eu cheguei no Tolkien assim, eu tinha aquela... Também não tinha tanta internet nessa época. Uhum. Eu lembro que tinha aquela revista, a gente chamava de sci-fi, né? De science fiction, que sempre saía coisa ou do Arquivo X, era aí que eles vendiam bastante revista, e eu comprava mensalmente. E ali você conseguia ter uma prévia do que tinha no cinema. Essa revista era uma evolução da revista Herói, e ficou ali entre a Herói e a revista 7, né? Que era uma de cinema também que tinha. Né? E eu lembro que começou, Senhor dos Anéis. E eu lembro que eu olhei o visual, eu falei, caramba, que negócio doido, né? E aí começaram os sites a aparecerem, e a gente ficou em casa, assim, eu e minha irmã, obcecados. Não, porque a gente precisa ler o livro antes de sair o filme, e onde é que vende, meu Deus do céu, não vende em lugar nenhum, e procura aqui, procura ali. Eu fui lá no Sebo do Messias, que fica ali na Praça da Sé, na Praça João Mendes, né? Cheguei lá, falei, olha, eu queria saber se você... Porque falaram assim pra mim, no Sebo do Messias tem tudo. Cheguei lá e falei, vocês têm aí o Senhor dos Anéis? Aí o cara falou, não tem. Tem o Hobbit. Aí eu falei assim, o Hobbit eu não quero. Eu quero o que vai ser o filme, o Senhor dos Anéis, né? E tava toda essa... Isso alguns anos antes, eles ainda iam começar a filmar, tinham escolhido o elenco, né? E aí vai pra lá, vai pra cá. No fim eu só consegui ter acesso aos livros quando a Martins Fontes lançou, de fato, essa coletânea. E eu pedi num amigo secreto do Banco Bradesco. E aí você não leu o Hobbit? Falou, que livro grande, rapaz. Eu li o Hobbit depois, logo na sequência. Eu já tive uns 3 Hobbits. Hoje eu não tenho nenhum. Os Hobbits que eu tenho eu dei, porque é um livro rápido, não é tão caro, você passa pra frente. O Hobbit, né? Você sabe que tem edição em latim do Hobbit, né? Hobbitus Il. Eu tenho ele aqui. Aí. Nunca li, porque eu não leio latim, mas eu tenho ele aqui. Puxa vida. Olha, vale pelo capricho, viu? Porque assim, latim dá pra começar a ler o latim a partir do Hobbitus. Eu fico pensando, né, Alexandre? Você fazer toda... Porque latim, o que a gente aprende, Nilda, é a partir de análise sintática. Então o latim é uma língua chata. Mas eu estudei algumas vezes, sem muito êxito.
Mas, por exemplo, a gente que tem o contato com o texto bíblico, quando você pega a Vulgata, você até que entende bastante. Então, pra quem conhece bem o texto do Hobbit, por exemplo, em português, ler em latim não deve ser difícil. Deve dar pra tirar alguma coisa ali de interessante. Eu não li muito sobre essa edição, porque assim, ela não saiu no Brasil, tá? Só que esse grupo de amigos meus que a gente estuda a obra de Tolkien e mais, descobriu que tinha na Inglaterra, o dólar não estava tão extorsivo, e se a gente comprasse em grupo, o frete saía razoável. Aí a gente encomendou, acho que umas 10 pessoas, a gente encomendou e veio. Então ficou razoavelmente coisa. Eu não sei, eu tenho a impressão de que só saiu a edição em latim pelo fato da família do Tolkien ser muito católica. Eu acho que o Tolkien ficaria mega feliz em saber traduzir pro latim. Sobretudo sabendo que ele era saudoso da missa em latim, né? Quando o Concílio Vaticano II. Tô pensando que deve dar pra pegar uns pedaços ali e meter um canto gregoriano. Deve ser legal. Dá. Ó, se tiver alguma parte de canto aí, quiser tirar uma foto e mandar no chat aqui, eu vou arriscar no gregoriano. Tá, tem, mas eu não tenho como mandar. Não sei se eu vou conseguir mandar agora. Tá bom. Pra vocês, mas eu posso mandar ainda. Manda depois que a gente bota no pós-crédito. Manda que o Alexandre vai gravar, e eu coloco nos pós-créditos. Eu vou colocar, quando a música terminar, você ouvinte, continue, porque você vai ouvir Alexandre cantando em latim gregoriano alguma música do livro Hobbit em latim. Aliás, Alexandre, como você chegou no Tolkien? Eu, assim, conheci a partir dos filmes, né? Fui lá assistir todos os filmes no cinema, na estreia, porque tive também um grupo de amigos mega empolgado, e pra mim era aquilo, né? Era a história do Senhor dos Anéis, e não entendi muito bem porque o alvoroço todo, quando terminou o primeiro filme, eu falei, mas como é que a história continua? E aí, depois é que eu vim saber, né, a importância da obra, a importância do Hobbit e tudo mais. Eu vou fazer memória aqui, antes da gente ir pros despatrocinadores, desse clima dos filmes. Porque eles eram lançados no final do ano. Eu lembro claramente de ir em dia de Natal, participar da missa, comer com a família e toca pro cinema. Eu assisti no cinema de Guarulhos, porque era o mais perto ali. Eu morava, né, ali na pontinha da Zona Norte. Então o cinema de Guarulhos era bom e tudo. E a gente ia de comitiva, ia de galera, tipo 3 carros cheios de gente pra assistir O Senhor dos Anéis. A primeira assistida, depois via a segunda vez, a terceira pra digerir, pegar detalhes. Mas eu lembro desse frisson. Você viveu isso também, Nildo? O primeiro filme, é engraçado, porque eu não acompanhei a parte dos... fiquei sabendo que o filme estava sendo rodado, até porque eu não tinha tanto acesso à internet, um pouquinho... Eu comecei a usar a internet, mas na época que os filmes começaram a ser lançados. Eu não tinha acesso por motivos financeiros e que a universidade tinha. Eu lembro que até hoje que eu fui assistir, se eu não me engano, fui assistir um filme com os meus sobrinhos, que eles ainda eram crianças, e passou o trailer de Senhor dos Anéis, eles olharam pra mim, isso aí é o livro que a senhora gosta de ver, tia? E eu assim, meu olho brilhando, assim, iluminou o cinema, né? Quando eu vi aquele primeiro filme tocando a música, assim, né? Aí eu fui atrás pra tentar saber o que estava acontecendo, que ia lançar o filme. Só que aí, não sei se vocês sabem, o primeiro filme do Senhor dos Anéis, aqui no Brasil, não foi lançado no Natal. Foi lançado na primeira semana de janeiro. E o motivo, que foi, como diz um pessoal que eu conheço, a gente ficou com raiva da Xuxa na época, porque ia lançar um filme da Xuxa, e os cinemas brasileiros falaram, olha, a Xuxa é certeza que vai ter gente, os pais vão trazer as crianças pra ver a Xuxa no Natal. Senhor dos Anéis não tem garantia, então a gente vai lançar uma semana depois. Essa treta aí. Foi mais ou menos isso. Aí nos outros anos eles não cometeram esse erro. Aí o segundo filme, quando estreou, eu já tava no grupo, mas eu não consegui ver com o pessoal, mas eu não consegui ver a primeira vez com o pessoal, porque depois eu fui assistir uma segunda, uma terceira, e era na época que os filmes ficavam uns 3 meses em cartaz, aí quando a última semana que tava em cartaz, a gente fazia o cine despedida e ia todo mundo ver, de novo. Olha aí.
Puxa, a gente dava um jeito de ver. E aí o terceiro filme, quando estreou, a gente marcou várias datas, porque nem todo mundo podia ir no Natal. Então nós fizemos 3 datas do grupo se reunir, né, pra ver nos cinemas específicos. A gente combinou. Aí eu lembro que no dia 26, um dia depois da estreia, eu fui assistir, tava toda a turma fantasiada. Sabe aquele pessoal fantasiado de elfo, com chapéu de Gandalf? Eu tava de rainha humana, com uma capa vermelha que eu tenho até hoje. Sim, a gente foi, né? Aí chegamos no cinema. Justo. E abriu umas 3 salas ao mesmo tempo, todo mundo, porque a gente ficou em lugares diferentes na fila, né? Era época que não era cadeira marcada. Aí nós... Não tinha numerado. Mas, eu ficava horas na fila pra pegar o bom lugar. Mas a gente parou na frente de uma sala e foi juntando o pessoal. Não, vai abrir a sala lá primeiro. Daí a gente, mas essa aqui também vai. Então a gente quer ficar junto. A gente foi... O pessoal não discutiu. Aquele monte de gente fantasiada, é melhor não discutir, né? Esse povo leva a sério. Leva a sério, né? Mas faz falta ver os filmes pra coisa. Aí depois a gente teve que ficar vendo Harry Potter no lugar de Senhor dos Anéis, porque tinha que ver filme no final do ano, né? Mas fazer o quê? Sim. Ah, mas não é a mesma magia. É, né? é outra coisa, né? Eu gosto de Harry Potter, mas... Eu gosto também. Eu gosto dos filmes do Harry Potter porque são fechadinhos, mas eu acho que essa abertura do Senhor dos Anéis pra esse mundo denso do Tolkien é fantástico. Pra mim, eu lembro que isso me encantou muito. Foi, cara, o cara criou um outro mundo que ao mesmo tempo parece que é o nosso, e você fica naquele impasse, naquele enigma. E eu achei formidável o Peter Jackson conseguiu reproduzir, assim, colocar o espírito da obra naquele filme. Sim. Tá? Não seja, ele conseguiu colocar o espírito da obra, por mais que tenha algumas coisas que ele modificou, porque é uma adaptação, gente, mas o espírito geral, o espírito tá ali, é uma obra magnífica, tá? Não dá pra dizer que não. E isso que você tá falando de ter criado o mundo, realmente Tolkien criou o mundo. Ele não é o primeiro autor de fantasia, creio eu, que cria alguma coisa parecida com o mundo, mas o que ele criou virou meio que um padrão depois, em termos de literatura, em termos de fantasia em geral, porque a coisa era tão boa que as pessoas não tinham mais como fugir um pouco do modelo dele. Desafiou, né? Desafiou, e muita gente acaba seguindo o modelo dele, às vezes até de uma maneira que fica chata, repetitiva, mas tem gente que consegue criar bem em cima, né? Mas é meio que o padrão inicial, sabe assim? A partir daquilo, é esse padrão pra cima que tem que ter, né? É, o pai dos RPG também, né? Porque você vai desenvolvendo ali classes de pessoas, de guerreiros e tudo. O RPG lançou muito mão disso. É aquilo, a influência do Tolkien pra cultura moderna aí não tá no gibi, não é? Por exemplo, você vai falar como, né? Pega Stranger Things, por exemplo. Começa com um jogo de RPG. E esses jogos e toda a atmosfera, elas são devedoras do Tolkien. Então, é aquilo. Tô usando um exemplo bem díspare, mas essa é a realidade. Isso é muito o que a gente vê. Pessoal, vamos perder uma grana com essa baita música que vai tocar agora. Escolhida a dedo pela Nilda. Ela lembrou por onde, né? E de fato não teria como ser outra. E a gente já volta. Alô, ponte do condado, comunidade do Xaê. Se liga na versão estendida da montagem do Aniel. MC Gandalf, só o pancadão. DJ Bombadil, o número 2 do Brasil. Tem que ser humilde, né, maluco? Gandalf, my old friend, this will be a night to remember. O topo do vento, chapa quente, Almoço, Aragorn vira linha e faz o
will fall. Choque de monstro, igual você ainda não viu. E neste episódio você está ouvindo sobre Tolkien com a Nilda. E nós estamos aqui nos deliciando com as nossas memórias sobre, né, como a obra, sobretudo O Senhor dos Anéis, nos impactou e, consequentemente, impactou a cultura pop e tudo mais. Mas eu acho que agora a gente pode ser um pouco mais específicos aí, podemos falar um pouco mais sobre o autor. Vamos nessa? Vamos. Eu não sei o quanto, né, vocês conhecem da biografia do Tolkien. Tem até filme sobre, tem 2 biografias publicadas aqui no Brasil, né, mas assim, o Tolkien, ele é um inglês de criação, apesar de não ter nascido na Inglaterra, né? Ele nasceu em 1892, ele é um homem ainda de espírito vitoriano, né? Acho que aquele final da Inglaterra vitoriana, que ainda existia, né? Mas ele nasceu na África do Sul, em 1892. Mas não porque fosse sul-africano. O pai dele trabalhava em um banco, e assim, na Inglaterra ele não seria muito promovido. Mas se ele fosse para uma colônia, né, no caso, ele teria uma posição de destaque. Então ele foi ser gerente de banco na região de Orange, lá na África do Sul, e lá realmente ele tinha uma posição de mais destaque, né, porque ele era um branco inglês, né, espírito da época. Então ele nasceu lá, o irmão dele nasceu lá, e quando ele tinha uns 4 anos, mais ou menos, ele, a mãe e o irmão voltaram para a Inglaterra e deixaram o pai lá, porque o Tolkien ficava muito doente e eles acreditavam isso ao clima da África do Sul, né. Talvez a mãe dele também tivesse um pouco de saco cheio de ficar lá, dá a entender isso em algumas cartas, mas tudo bem. E aí, antes que o pai dele voltar, acho que uns 2 anos depois disso, o pai dele morreu. E aí eles ficaram órfãos e sem muito dinheiro. Eles nunca foram milionários, né? A família do Tolkien não era milionária, mas eles tinham aquela classe média razoavelmente bem estabelecida, né? Estruturada. Mas eles ainda não tinham se estruturado, não tinham dinheiro para casa nem nada, e a pensão que ela ficou recebendo era muito baixa, né? Aí eles foram morar no interior, foi quando o Tolkien conheceu a vida rural, que ele se encantou. Boa parte do que você vê em O Hobbit é as lembranças de infância dele desse mundo rural, que ele viveu na infância na Inglaterra, né? Uma fase ainda razoavelmente feliz. E aí, nessa época que a mãe do Tolkien se converte ao catolicismo, né? E aí eles acabam se convertendo também. E aí o que acontece? Como ela se converte ao catolicismo, a família dela não aceita. Aí a pouca ajuda financeira que ela recebia da família, ela parou de receber. Isso faz com que o Tolkien comece a considerar a mãe dele uma mártir do catolicismo, sabe? Porque ela, né, eles começam a passar por uma situação financeira muito, muito ruim, quase penúria, porque era muito pouco. A mãe
mãe do Tolkien percebe que as escolas rurais, para crianças rurais, não daria a educação que ela conhecia, que ela queria dar, de ensinar línguas diferentes e tal. Era uma escola rural, para crianças do campo virarem operárias, né? Mas ela se encarrega de dar educação, tanto para ele quanto para o irmão. O irmão não gostava muito de estudar, mas ele sempre gostou muito de estudar. Aí ela ensinou latim, as línguas que ela sabia para ele, até ele ganhar uma bolsa de estudo para estudar no que seria um segundo grau numa outra escola. Aí nesse meio tempo descobre que ela tem diabetes. Aí no que ela descobre que tem diabetes, que ela ficou muito mal, em um ano ela falece. Porque 1904, se eu não me engano, nessa época não tinha tratamento para diabetes. E aí eles sobrevivem porque a Mabel, né, que é a mãe deles, ficou muito amiga de um padre, o padre Francis Morgan Xavier, e ele se torna meio que o tutor do John Tolkien e do Hilary, o irmão, e providencia uma pensão para eles ficarem, incentiva eles a estudarem, tudo isso. Né? Ele meio que se torna o tutor deles até a vida adulta. Então ele... O que é interessante aí, eu vou só fazer, porque eu queria que a Nilda chegasse nesse ponto, é que esse padre, essa comunidade paroquial aí do Tolkien, ela foi fundada por John Henry Newman, né? Por São John Henry Newman, que era um anglicano que se converteu ao catolicismo, virou cardeal, e quando a irmã Dulce foi declarada santa, melhor dizendo, ele foi no lote, né? John Henry Newman. Então é interessante como essas histórias se cruzam. Ele é também fruto aí dos oratórios e dos trabalhos missionários e dos trabalhos, sobretudo os trabalhos evangelizadores de John Henry Newman. Essa paróquia que o acolheu. É uma distância aí de 13, 14, 15 anos mais ou menos, entre essas duas figuras habitarem o mesmo espaço. Isso é bem interessante, porque Newman também era um erudito, escrevia bem. Então, marcou época, aí né? A Nilda pode dizer melhor do quanto essas histórias se cruzam ou não, e se há algum tipo de influência ou não. Eu né? não sabia disso. Um dado que me chamou a atenção. Eu não sabia Pois disso. Né? Isso não tá Bom, é que as biografias se concentram um pouco mais nele. Mas assim, o padre Xavier, o padre Francis, é uma grande influência para ele mesmo, apesar, mesmo nas coisas, digamos que depois, hoje em dia, nós consideraríamos um pouco ruins, que foi, por exemplo, a oposição dele ao casamento do Tolkien antes que ele terminasse a faculdade, né? E isso, digamos assim, ele proibiu ele e a Edith de se conversarem, porque ele achava, assim, que o namoro estava desviando a atenção dos estudos. Tá certo esse padre aí! Uma atitude paterna, né? Patriarcal. Nisso, a Edith quase casou com outra pessoa nesse meio tempo, né? Que eles não puderam conversar. Quase perde a noiva. Porque, assim, tem gente que fala, mas por que ela casou com outra pessoa? Se eu não me engano, a Edith era 1 ou 2 anos mais velha que o Tolkien, e ela, assim, ele terminou a faculdade com 21 anos e ela já estava com 23. E em 1906, 1910, uma mulher nessa idade solteira não já estava ficando pra titia. Não era normal. E ela também, era órfã. Ela não tinha muito de, sabe assim, da onde sair. Ou ela se casava, ou ela ia virar uma dama de companhia, né? Se ela quisesse ser uma pessoa respeitável, né? Mas toda história de amor tem que ter essas reviravoltas aí, tem que ter um... Tem que ter um momento de perigo, né? Senão não tem graça. Tem esses momentos de perigo. É engraçado, porque se você pegar a vida do Tolkien até ele casar, depois ele vai pra lutar na Primeira Guerra Mundial, né? Onde ele perde quase todos os amigos. Ele tinha um grupo nesse colégio interno que ele estava de 5 amigos. 3 deles morrem na Batalha do Somme, né? Que foi uma das batalhas mais terríveis. Puxa. O Tolkien pega uma doença causada por um piolho, não sei das quantas, uma febre das trincheiras, que não deixa ele voltar mais pra batalha, e só um outro amigo depois consegue sobreviver, né? Eles ficam amigos o resto da vida, mas Christopher alguma coisa. Mas assim, a guerra também foi, a primeira guerra foi muito, muito marcante pra ele, né? Ele fez parte da geração que lutou nas trincheiras enquanto tinha tanques de guerra, né? E gás sendo jogado pra matar as pessoas. Sim. Ele não ficou... Foi uma guerra a primeira guerra foi extremamente sangrenta. Foi. Né? Ele não ficou tanto tempo nas trincheiras porque ele pegou essa febre. Foi o que o pessoal disse, assim, ele foi salvo por um piolho. Ele tomou um tiro também, não tomou? Não foi ele que tomou um tiro? Eu acho que não. Não sei se ele chegou a tomar um tiro. Eu lembro de uma história de alguém que tomou um tiro, algum escritor, alguém na guerra. Vários. O Hitler também tomou. Então... Acho que... Puxa vida, que péssima comparação. Então não, é que eu acabei de lembrar isso que o pessoal às vezes faz uma coisa. O pessoal, o Hitler é o que é porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Fala, o Tolkien também lutou. Até aí... Tiro mal dado. Né?
Pois é, então. Caramba. Não, ele não tomou tiro. Eu acho que não tomou tiro, não. Eu acho que alguma... Eu lembro de alguma coisa, Primeira Guerra, tiro. Eu não tenho certeza se ele tomou tiro, tá? Não vou dizer que não tomou. Não, eu tô colocando aqui no Google, aqui não apareceu nada, não. Que ele foi dispensado mesmo foi por causa dessa febre. Aí mandaram ele pro outro front, né? E como ele tinha alguma formação universitária e tal, ele ficou com decifrar a criptografia um pouco. Ele não era chefe, mas ele ficou trabalhando mais ou menos com isso um pouco, né? E até ser totalmente dispensado. Nessa época, a Edith vivia, uma das tias do Tolkien resolveu dar ajuda pra ela vivia morando meio que da casa de tio em tio, porque eles não tinham nem onde morar direito, até ele ser dispensado do exército e começar a auxiliar a fazer o dicionário de Oxford, né? O dicionário de Oxford ainda não existia e ele começou a trabalhar. Era o freela dele e dar aula e coisas do tipo, até ele se tornar um professor universitário. O Tolkien chegou a traduzir a Bíblia. Hã? Ele chegou a traduzir a Bíblia. Chegou a traduzir acho que um trecho, um livro da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia de referência para estudantes. Eu não duvido, porque ele pegava todos esses tipos de trabalho para completar a renda. E ter contatos, eu acho né? que foi o livro de Jonas. E ter contatos. Agora você me pegou. Eu me lembro dele trabalhando no dicionário de Oxford. Bíblia, eu não lembro dele alguma coisa. Não, ele também trabalhou na tradução da Bíblia de Jerusalém. E, se eu não me engano, foi no livro de Jonas. Ficou por... A Bíblia de Jerusalém, ela é conhecida por dar a católicos, a biblistas, a bons linguistas essas traduções. Mas eu não sei se caiu na mão dele... Mas eu acho que não caiu nessa época. Acho que caiu depois, quando ele já estava como professor universitário. Não foi nessa época. Eu creio que sim. Com um certo nome aí, ele também trabalhou aí com a tradução. O que faz todo sentido também, porque agora, Jonas é uma novela, né? De repente... Pois é, então, eu acho que casa muito, né? Talvez a das histórias mais fantásticas das Sagradas Escrituras. Ô, Nilda, a gente podia dar um corte, não é? Porque a gente entende aí toda a base do Tolkien e tudo, mas aquilo que são a construção das obras, porque eu lembro, aí você me corrige se eu estiver errado, que ele escreveu o Hobbit meio que despretensiosamente. Sim, foi isso ou não? Sim, é aquilo. O Tolkien, esse grupo de amigos que ele teve no segundo grau e que depois ele acabou tendo um outro grupo depois quando ele se tornou professor universitário, esse grupo do segundo grau e da faculdade dele, eles discutiam muito mitologia, histórias antigas. O Tolkien leu ele aprendeu finlandês para ler os Eddas no original, umas coisas assim, entendeu? Pra fazer. E esse grupo de amigos dele fazia muito isso. E eles tinham se propostos a criar uma nova mitologia para a Inglaterra, que é a base do Silmarillion e até do Senhor dos Anéis. Só que aí o Hobbit era um livro de histórias que ele contava para os filhos dele. Tá? Quer dizer, ele começou a escrever um dia, estava corrigindo provas e a frase inicial, que é no buraco no chão morava um hobbit, entendeu? Veio a cabeça dele, ele escreveu num verso de prova, que estava em branco, né? Aí ele ficou, mas o que é isso que veio na minha cabeça? E ele começou a montar uma história em cima disso. Só que era uma história infantil. E o Tolkien contava muita história para os filhos dele e escrevia várias histórias infantis, né? Ele tem umas histórias infantis maravilhosas, assim, bem escritas, que é o Mestre Gil de Han e tal. Então ele sempre escreveu isso, mas o Hobbit não era para fazer parte, nem o pessoal do condado fazer parte dessa mitologia maior que ele criou. Né? Ele escreveu, uma aluna dele, que ele dava aula em casa, né? A aluna que ia fazer reforço com ele, viu o livro, pediu emprestado, viu, né? O manuscrito, pediu emprestado. Ele mostrou, ela conhecia um editor da Allen Unning, apresentou para ele, o filho dele disse que gostou, se podia ser publicado, aí ele publicou o Hobbit. Mas não foi assim, algo que ele foi atrás muito para publicar, né? Aí, como o Hobbit fez muito sucesso como livro infantil, o pessoal pediu a continuação. Aí ele começou a escrever O Senhor dos Anéis. Queriam mais seres pequenininhos, dragões. Isso. Aí ele começou a escrever e falou, bom, então eu vou juntar isso com a minha mitologia, né? Aí, tanto que quem lê O Senhor dos Anéis, vê que o começo do Senhor dos Anéis é mais alegre e depois vai ficando mais escuro, mais sério, porque é meio que uma passagem entre o Hobbit e
a história do Anel, a história dessa grande mitologia, o grande mal que vai dominar o mundo, essas coisas todas, né? Os dois ou três primeiros capítulos do Senhor dos Anéis são bem mais leves, assim. Depois é que começa a ficar um pouco diferente do que é o Hobbit, né? Isso é uma estratégia até pra atrair leitor. Aí ele enfiou os Hobbits no meio da história e ficou maravilhosa com os Hobbits lá. Porque é uma obra mais complexa, né? Dizem que ele durou uma saga de vida, assim, para escrever O Senhor dos Anéis. Né? Diz que ia, voltava, há toda uma história por trás da escrita que não é, assim, tão simples quanto foi a produção do Hobbit, não é? Diz que eu lembro, e aí, de novo, você me corrige, né? Se eu estiver errado, e muito provavelmente eu esteja, de que havia uma produção, uma pressão da editora, e aí, vai terminar, não vai terminar? E ele ia e voltava na escrita do livro. Foi essa coisa tortuosa mesmo. Foi, ó, eu peguei aqui a linha. O Hobbit foi publicado em 1937. Fez muito sucesso e o pessoal começou a produzir, a pressionar, né? A Stalin Único começou a pressionar. E aí ele começou a escrever O Senhor dos Anéis. Só que ele fazia isso juntamente com dar aula em Oxford e outros trabalhos, né? Que ele tinha, como diz, para pagar as contas. Sim. Né? Aí ele começou a escrever, aí estoura a Segunda Guerra Mundial e ele vai escrevendo o livro. E o filho caçula homem dele, porque a caçula mesmo é a menina, bem mais velha que a Priscilla Tolkien, mas dos meninos o mais novo era o Christopher, e esse rapaz, o Christopher, por alguns problemas, sempre ajudou mais, por várias questões, ele sempre ajudou mais o pai nessa questão dos livros, né, de revisar. Aí o Christopher revisava, detalhe, o Christopher estava servindo na Real Força Aérea, na África, então ele mandava os livros originais pro filho revisar no correio de guerra e depois voltava. Que doideira. Meu Deus, esse livro foi pra lá e pra cá. Né, mas é uma coisa que se fazia na época, né? Não tinha nada, é tudo datilografado com cópia carbono. É, quem não sabe o que é isso, nossa, não é grupo de risco de nada. Eu tô imaginando os alemães interceptando o manuscrito e falando, que código que tem aqui? Tentando decifrar, né? Sabiam que o Hobbit demorou para ser publicado na Alemanha, porque quando a editora alemão quis publicar, eles mandaram todo um questionário perguntando se ele era ariano. Caramba. Posições políticas dele. Aí uma das respostas ele bom, se você quer saber que eu sou ariano, por causa... Daí ele fez toda aquela coisa assim de... Tinha na época, né? Dos povos descendentes dos arianos que colonizaram a Índia, que não sei o quê, que vem lá do Oriente Médio, também tem lá na região da Pérsia e tal. Não, eu não tenho descendência deles, não. Então, sabe, ele pegou todo... Porque tem arianos na Índia, tem arianos na Pérsia, o atual Irã, né? Ele fez toda uma exegese. Deu uma carteiradinha, né? Tá certo, tem que fazer mesmo, que essa raça só tem publicou que fazer, depois, né? que acabou a guerra, que publicou em alemão. Antes disso não publicou, porque parece que não gostaram muito da resposta dele. Tem isso. Mas, assim, lógico, foi um caminho tortuoso. Você tem aí, nos anos 30, então, veio o Hobbit. O Senhor dos Anéis, que é aí a obra principal, foi publicada quando? Foi publicado a primeira vez, tá? Os dois primeiros volumes, em 1954. Por que isso? Porque bem no final. O bem depois. Tolkien, quando ele terminou de escrever, tá, lá para 49, 1950, ele apresentou e ele queria que publicasse num volume único, que o editor se comprometesse a publicar o Silmarillion também, que ele, na época nem tinha esse nome, né, mas ele queria que... Aí as editoras também estavam com problema, ele não aceitou, ele tentou oferecer para outras pessoas, até que voltou de novo para a editora original, aí o editor falou, olha, vamos publicar, mas não tem como publicar tudo de uma vez só, porque o papel tá muito caro, as pessoas não têm dinheiro para comprar. Vai ter que dividir em 3 partes. Aí dividiram o editor, ele falou, olha, o pessoal não vai ter como comprar, a gente vai lançar um por ano que todo mundo compra, senão não vai ter como vender. Aí dividiu. Aí o pessoal fala, Tolkien inventou a trilogia. Não, o editor dele inventou a trilogia. Tanto que o segundo livro, Olha, vocês não sabem o trabalho que é equacionar páginas de uma publicação. Agora eu sei. O segundo livro, porque quem tem a edição de 3 livros, o segundo livro, que é As Duas Torres, é um livro totalmente desconexo, tá? Assim, ele é dividido... O livro é claramente dividido em 2 partes. Uma parte é que tá o Frodo e o Sam, outra parte que tá o restante da equipe. As histórias não se conversam. É uma coisa... Porque não foi escrito para ser publicado daquele jeito, né? Mas foi publicado e vendeu. Aí o editor também ferra
obra. Mas, assim, hoje em dia talvez não fosse publicado desse jeito. Na época foi tudo bem, né? Porque é outra, talvez, mentalidade de leitura. Eu falo, hoje em dia, eu já discuti isso algumas vezes com o pessoal, tá tão... tem uma fórmula de escrita que está sendo tão utilizada que se você sai daquela fórmula, ou você faz muito sucesso por ter saído e vira porque saiu, ou ninguém publica você, porque você saiu da fórmula, né? O Tolkien escreveu, mas, por exemplo, ele não vivia disso, ele conseguiu escrever e tal, mas ele não seguiu fórmulas, né? Sem contar, né, Nilda, que depois ele tem o Silmarillion, que é uma espécie de explicação, não é isso? De como esse mundo chegou é a Terceira Era, não é isso? O Senhor dos Anéis é a Terceira Era. O Senhor dos Anéis é a Terceira Era. Então, o Silmarillion é a obra que ele escreveu durante a vida toda e nunca publicou. Quem publicou um pouco depois foi o filho dele, o Christopher. O Tolkien morreu em 1973 e a primeira edição do Silmarillion é de 1977. Ele não viu isso, mas ele terminou o texto ou terminou de ser construído pelo Christopher? O Christopher terminou de fazer algo que ele sabia que era o que o pai dele mais ou menos pretendia. Mas assim, vai sair no Brasil, eu não sei exatamente quando, porque é uma coisa... Existe 11 volumes... da obra de Tolkien, chamado History of Middle-earth, que é a história da Terra-média, que praticamente é todos os rascunhos do Tolkien, meio que organizado por temas e coisas assim. São 11 volumes que foram lançados na década de 80, que, segundo o pessoal, diz assim, muita gente criticou o Silmarillion do jeito que saiu, aí o Christopher falou, olha, os escritos do meu pai são isso aqui, montem vocês. Né? É boa! Não, porque, não sei se tem estudiosos, tem parte dos manuscritos dele que estão nos Estados Unidos, outra parte estão na Inglaterra, e o Christopher morava na França. É bem... Vocês não estão felizes? Monta aí do jeito que vocês quiserem, então. Então, agora se... Cada um faz o seu. Agora, se alguém quiser entender esse processo, por que não foi publicado, do Tolkien, tem um livro chamado Árvore e Folha, que tem várias historinhas. Tem a primeira parte, que é um ensaio do Tolkien sobre contos de fadas, que é sobre histórias de fadas, que se você quiser estudar mitologia ou história de fadas, você tem que ler isso aqui, porque é base de muito do que é produzido hoje em dia, inclusive na literatura e tudo mais, porque é uma teoria dele bem interessante, até utilizada até hoje, né, que ele fala do caldeirão de histórias e também sobre subcriação. Esse livrinho tem isso, tem o Mitopoeia, que é meio que o entendimento que o Tolkien, são vários poemas que é mais ou menos o entendimento do Tolkien sobre mito e como isso se encaixa na fé cristã. Tá? Quase como se fosse uma metafísica dos mitos, né? Isso. E tem, mas é um poema que você tem que meio que decifrar. E tem, agora que eu vou explicar porque eu tô mencionando, que é a Folha de Cisco, ou tem um outro nome que também utilizam isso, que é uma história de um homenzinho chamado Cisco, que ele tinha uma longa viagem a fazer, mas que ele ficava pintando uma árvore. E toda hora ele ficava rebuscando aquela árvore e nunca terminava de pintar aquela árvore. Isso foi um sonho essa história, foi um sonho que o Tolkien teve, e ele escreveu essa história assim em menos de um mês. Ele escreveu, revisou e estava com essa história pronta. Eu acho que foi a história que o Tolkien escreveu mais rápido na vida dele, porque o Tolkien sempre revisava e voltava atrás. E essa história é isso. E o que o Tolkien fez a mitologia dele é isso. Toda hora ele estava revisando e dando retoque. E esse livro é muito bonito, essa historinha da árvore, a Folha de Cisco. Quem puder ler, leia, entendeu? Que é muito linda e é bem isso, é bem alegórica da vida do Tolkien. É o cara que nunca termina a obra dele, que sempre tem uma desculpa e nunca, sabe, chega lá. Mas sempre tá se dedicando a parar e fazer um pedacinho da obra. É o mito de Sísifo em outras linguagens. Agora, acho que vale a pena a gente olhar com calma e com atenção aquilo que é o diálogo do Tolkien com o cristianismo. Porque, vamos lá, no C.S. Lewis, aliás, a Nilda podia falar, havia uma amizade dos dois, né, do Tolkien com o C.S. Lewis. Sim, os dois ficaram muito amigos, dando aula em Oxford, né? Os dois começaram a dar mais ou menos na mesma época, e eles tinham alguns posicionamentos sobre a organização de Oxford e tudo mais, mas principalmente eles se tornaram grandes amigos intelectuais, sabe? Eles passavam tardes e noites discutindo coisas sobre poesia, sobre literatura, e algumas coisas que eles discutiam muito é também religião. O Lewis se dizia meio que cético,
meio que desencantado com religião, e o Tolkien disse que pelo menos uma vez por semana conversava isso com ele, eles chegavam a esse ponto, principalmente na parte do que se relacionava com mito, tá? E eu sei que é meio difícil falar de mito hoje em dia, né? Mas né, que tinha uma frase, coisa, né? Que as pessoas diziam que mito eram mentiras, né? E, portanto, inúteis, e que não deveriam se inspirar em mitos. E Lewis tinha esse problema com o cristianismo, porque ele falava, olha, mas parecem os mitos, e mitos são mentiras, então o cristianismo é mentira, né? Mas essa é uma versão equivocada de mito, quer dizer, não é só, isso é um significado de dicionário, mas não é o significado único de mito. Mas não é o significado único de mito, entendeu? Mitos também são histórias feitas para encantar. Eu até falei, nesse mito Poeia tem uma parte que ele fala um pouco sobre isso, e mais ou menos foi em 1931, se eu não me engano, 1931, marquei aqui. O Tolkien, junto com o Hugo Dyson e o Lewis, que eles ficaram a tarde toda conversando sobre isso. Tolkien falando que o Lewis deveria, porque ele falou sobre encantamento, sobre como a gente se encanta com histórias, né? A gente escuta uma história de mito e fica extremamente encantado. E que o Lewis não estava dando a chance para o cristianismo, para a história de Cristo, né, da ressurreição, encantar ele igual ele se encantava com outros mitos. Que ele deveria dar essa chance pro cristianismo também, porque o mito não é mentira, né? E que a história da Bíblia é como a gente entende as coisas, e não é uma história perfeita, tá? Porque a humanidade não tem condição de entender perfeitamente. Então a gente nunca vai entender perfeitamente. Ele estava cobrando um entendimento perfeito de uma história. E uma coisa muito racional. Ele falou, você fica cobrando uma racionalidade que não tem na religião, né? É mais ou menos isso que ele coloca. E dizem que foi depois dessa conversa, no mês que eles tiveram essa conversa, que o Lewis voltou a frequentar a igreja dele e depois virou um grande pregador, né, da coisa, e para desgosto do Tolkien, porque o Tolkien, por ele, o Lewis se tornaria católico, mas o Lewis ficou sendo anglicano, né. E essa amizade, lógico, os dois produziram aí histórias que de alguma maneira moldaram não só aquilo que é a indústria cinematográfica, mas o mundo da fantasia hoje em dia, né? Você tem aí as Crônicas de Nárnia, você tem Senhor dos Anéis, houve uma época aí que não se falava de outra coisa. Lógico, há a influência deles na literatura, mas há também a influência deles. O C.S. Lewis, ele é muito mais explícito naquilo que diz respeito às referências cristãs. Eu já ouvi falar que o Tolkien não gostava de que as coisas fossem... Ele dizia, olha, não tem alegoria no Senhor dos Anéis. A história é como ela é. Não tentem achá-la... Por exemplo, o Aslan não é Jesus. Eu não tenho um personagem que é Jesus. Eu não tenho um personagem que é Maria, um personagem que um anjo, nada disso, não existe essa relação no Senhor dos Anéis, não tentem encontrá-la. Então, né? Eles que era uma divergência que os dois tinham sobre isso, mas é engraçado, porque eles eram amigos desses uns que sentavam para discutir teorias, ou sabe, literatura, teorias também. E todas essas coisas, podiam discordar aos montes, bebendo cerveja e conversando, e depois as mulheres se encontravam, sabe? E os filhos brincavam. Eles faziam muita divergência intelectual entre eles, mas não era divergência de virar inimigo, era de um ficar dando opinião. O Lewis fazia críticas digamos assim, a alguns escritos do Tolkien e tal, e o Tolkien tinha essa questão com Nárnia, porque ele achava que Nárnia era muito explícita coisa, né? Era uma alegoria explícita demais. Porque no Senhor dos Anéis tem coisas, no Silmarillion tem coisas que você vê que é baseado na religião, mas é muito sutil, muito mais sutil. E não é só na questão da religião. Por exemplo, a Guerra do Um Anel, depois que o livro foi lançado, muita gente falava que era uma alegoria, o Anel era alegoria à bomba atômica. Só que ele já tinha escrito a história, já tinham feito o roteiro bem antes de existir bomba atômica, sabe? Ele começou a escrever em 39 e 40, não tinha bomba atômica naquela época. Ele fala que o mais próximo que chegou de uma guerra foi da primeira. Aí eu lembro que quando eu fui ver os filmes, 2001, 2002, tinha acabado de acontecer o ataque nas Torres Gêmeas e tudo mais, e aí o Bush estava pregando para invadir o Iraque, aí ninguém entendia, falava, mas por que ele vai invadir o Iraque se quem atacou é um árabe que está no Paquistão, né? Pois é. Mas tinha tudo aquilo. Aí eu via os trailers do segundo filme com Saruman chamando as pessoas pra guerra, e eu via o Bush filho ali, né? E tem gente que depois foi ver mais tarde, viu outras referências. O pessoal da década de 60 e 70 via referências à Guerra do Vietnã.
Então, assim, eu só tô falando isso pra ilustrar um pouco porque a história se repete, né? No fim, né? Mas essa questão da alegoria, quer dizer, é uma alegoria à guerra, não é uma alegoria, é uma coisa explícita. Agora, em Nárnia, por exemplo, o Aslan é uma alegoria a Jesus e não tem como tirar isso dali, entendeu? Não dá pra você dizer que é outra coisa. Mas... então, eu acho que aquilo que é, de fato, o diálogo, né, da obra do Tolkien com o cristianismo tá na essência, não tá naquilo que é explícito. É uma obra que foi escrita por um cristão católico e, lógico, toda obra ela vai conter ali aquilo que é o espírito da pessoa que escreve, né, a moral, a visão de mundo, e você consegue encontrar essas virtudes, esses valores nos personagens, né? Por exemplo, o Papa Francisco fala da caminhada do Frodo e do Sam, de como isso mostra aí uma questão de peregrinação e tudo. Eu acho que, e como a Nilda bem disse, essas analogias ou essas visões, a gente tem essas epifanias, vamos assim dizer, a gente tem à medida em que a gente entende quem é o autor, como ele escreveu, os seus valores, e aí a gente consegue fazer as alocações diferente daquilo que é muito evidente, não é, Alexandre? Que é a obra do C.S. Lewis, né? Você ia falar, imagina, pra mim, o que mais aproxima, né, a forma da escrita do Tolkien com, né, a teologia cristã é essa coisa de ele construir o mundo a partir do conhecimento linguístico dele, né? E aí quando você pega o início do Evangelho de São João, que fala que Deus criou através do Logos, pra mim tá colado aí, né? Essa ideia de que Deus cria criativamente e inteligentemente o mundo e cria um ser capaz de entender essa criação e o seu propósito. E quando o Tolkien vai fazendo essas ligações do personagem, o nome do personagem com o destino que ele vai ter, a raça, o lugar, tudo tem um propósito no nome e nas línguas que ele vai criando, isso me parece muito parecido com essa ideia que está subjacente no cristianismo, na ideia de revelação, né, no conceito de revelação, e é bonito exatamente porque é por baixo, né? É uma camada mais inferior da escrita, das histórias, né? Então talvez o sentido moral tá mais aparente, mas esse sentido da língua e da inteligência que conduz por baixo dá um refinamento não só para a obra do Tolkien, mas para o próprio cristianismo. Quando eu falei, por exemplo, que no final, né, ele acabou inserindo os hobbits na história, e ele não tinha, ele escreve as histórias dele escrevia desde 1914, 1915, e ele inseriu em 1930 os hobbits que não estavam no plano original da história da grande mitologia dele. E no final, quem salva tudo é a pessoa simples, que é o hobbit, que se você pega a descrição, eles vivem uma vida simples. Inclusive no final do Senhor dos Anéis tem isso, que um dos parentes do Frodo e do Bilbo tinha ficado muito rico, adquirido muita riqueza, e que ninguém no condado estava entendendo aquilo, e eles não aceitavam aquilo. Aquele cara, ele tinha comprado vários sítios, várias fazendas, e isso para eles não era normal, porque eles gostavam assim, a pessoa podia ter um pouco uma condição financeira melhor que a outra, mas nunca em exagero, né? E porque era o princípio da vida simples deles, entendeu? Poderia ter um patrão, um empregado, mas nunca num nível tão diferente, né? Um nível de realeza ou coisa desse tipo. Então o mundo que ele criou ali no condado é um mundo muito simples e é um mundo muito ideal. E aí tem toda a questão da amizade, a questão da dedicação, a questão de você pensar num bem maior, né? Você tem que tirar o mal do mundo, você tem que fazer alguns sacrifícios para isso. Então tá tudo isso ali no Senhor dos Anéis. E no Silmarillion, que é a outra obra dele, é muito interessante, porque tem muita gente que no Silmarillion ele cria, né, os seres meio angelicais, que ele coloca que são os Ainur, tá? E que são os sacros, né, na segunda nova visão. E muita gente ele colocou deuses da outra mitologia. E realmente, muitos deles fazem, se você lê desatentamente, você vê uma relação com deuses da mitologia, principalmente nórdica. Porque era a especialidade do Tolkien. Só que ele era tão católico e tão cristão que ele fez uma mitologia em que tem um deus único e que esses seres são ajudantes dele. Claro. Né? E aí ele coloca o princípio da subcriação.
que é o Deus, no início do Silmarillion, é muito lindo, porque é uma canção, Eru Ilúvatar, que é o único, ele dá o tema da canção para os restantes fazerem, e essa canção acaba criando o mundo. Mas ele dá o tema da canção, então a ideia é dele, e eles só complementam essa ideia, né? Cada um faz a sua parte naquela grande obra, mas eles são criação desse Deus, esses mesmos seres surgiram desse Deus para auxiliar ele. E Tolkien fala muito da questão da subcriação, que os humanos, elfos, hobbits, ou mesmo no Conto de Fadas, são subcriações de uma história maior. Né? Você está pegando aquele material que Deus deixou para você e cria outra coisa. Mas tudo vem de Deus, né? Isso ele sempre deixa meio claro. Isso vem do que vinha antes. E se não for vontade de Deus, aquilo não acontece. E tem um diálogo bem no comecinho do Silmarillion que ele fala isso. Que o Melkor meio que se revolta, começa a cantar em outro tom e fazer outras coisas. E no final ele mostra a obra e fala, olha, isso aqui eu queria que tivesse na obra. Você optou por ser você a pessoa que ia fazer. Mas no final ficou do jeito que eu queria, né? É meio que... Não é questão de predestinação, mas é uma questão de livre-arbítrio, você escolhe o que fazer, mas você nunca consegue ser maior do que Deus, né? E ele colocou isso na obra dele bem claro. Se isso não é a criação do Logos, a gente não sabe mais o que é, né? Porque, de fato, acaba sendo o pai que cria pelo filho, e mesmo a questão da dança, da música, há toda uma alusão aí à trindade, né, Alexandre? Quer dizer, é aquilo. A gente precisa entender que a religião tem um quê cultural, ela sempre tem, ela também é um produto cultural, e, lógico, há toda essa questão cultural permeada na religião judaico-cristã, e que o Tolkien soube entender e traduzir aí de uma outra maneira, né? Pelo menos aí na criação do seu universo. Sem contar o fato de que, ainda por cima, ele criou 2 idiomas, não é? O Sindarin e o Quenya, não é isso? São 2 idiomas élficos criados por ele, que tem uma estrutura que as pessoas conseguem entender. Ele, desde criança, ele criava alguns idiomas infantis, ele sempre criou alguns idiomas, e ele também criou o que seria uma base pro idioma dos anões. Mas é muito rústico, não tem como você fazer frases muito grandes. Quem estuda, a base não foi criada, não é muito grande. E não sei se vocês sabem, mas originalmente, porque você lê O Senhor dos Anéis, e tem sempre falando que o Bilbo estava escrevendo um livro vermelho que ele deixou pro Frodo, e o Frodo depois deixou pro Sam, né? Que é o livro que vai contando as histórias. Começa a história no Hobbit, né? Inicialmente, pro Tolkien, você pega isso no History of Middle-earth, existia uma pessoa, um marinheiro, que encontrou essa obra e ele traduziu por inglês. Então, assim, O Senhor dos Anéis seria a tradução, o Hobbit e O Senhor dos Anéis seria a tradução que esse cara fez da língua original lá no Sei das Ondas, tá? Que massa. Né? Ele que sempre massa. Isso é uma expansão. A gente falou, né? Não sei se quem está escutando a gente sabe, mas ele criou línguas e ele criou mundos e ele criou boa parte dessa história, porque como ele criou línguas, ele entendia, ele estudou, ele era linguista, ele sabia que nenhuma língua ficava viva, porque no final do século XIX, começo do século XX, teve a criação de muitas línguas, o Esperanto é uma delas, né? Sim. Só que ele tinha a ideia de que uma língua viva, ela vai mudando com o tempo. Então, você tem o Quenya e o Sindarin, que são essas 2 línguas élficas. Existia uma língua élfica comum, chegou uma certa época que parte dos elfos foram para uma região chamada Vale, Nortal, tem toda uma história, e outra parte ficou no que seria a Terra-média. Quem ficou na Terra-média falou, a língua evoluiu para esse Sindarin, e quem foi para Valinor, a língua evoluiu para esse Quenya. Então são 2 línguas de origem comum, mas que se diferenciaram com o tempo, né? Ele fez isso na história, e com toda a história que tem no Silmarillion conta como foi isso e como as línguas foram se diferenciando. E os nomes de alguns personagens vão mudando com o tempo, porque a língua mudou. Muito da hora. Gente, que fascinante. Você às vezes fica, Elu símbolo que virou Elu Tingol, que vai virando, e você fala, por que tem esse monte de nome? Aí você vai ver, porque a língua mudou, tá, tem umas coisas assim, e em 3 línguas diferentes, é o mesmo nome com o mesmo significado em 3 línguas diferentes, coisa assim. Gente, que fabuloso. E aí mostra, porque também para a tradição judaico-cristã é por demais importante que haja de fato a tradição oral, mas as Sagradas Escrituras, elas começam a ter peso de Sagradas Escrituras quando entra
entra a escrita, né, Alexandre? E o desenvolvimento da escrita no papel. A fixação das histórias. Começa a ir para os papiros, sim, exato, né? E o Tolkien vai, primeiro naquela forma de desenvolver o idioma e de desenvolver a língua e fazer esse fenômeno da oralidade que vai mudando as corruptelas dentro dos idiomas. Que coisa fantástica. É aquilo, assim, orgulho é pecado, mas que baita cristão, né? Que, pra terminar, porque o horário já vai longe, era de confissão semanal, pois tem esses dados, né? Era de confissão semanal e aí, pronto, né? Ficou triste com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, mas não se revoltou e nem foi pro lado do Lefebvre. Continuou cristão católico. Continuou, né? Mas até porque eu acho que ele não pegou a maior parte das reformas em si. Porque o Concílio Vaticano II é que quando acabou? 65. Não, ele conseguiu pegar um pouco, mas foi bem pouco que ele pegou, né? Porque Tolkien morreu em 1973, né? Então, digamos assim... ele pegou o fervilhar das traduções ali. Mas não se revoltou, muito pelo contrário, permaneceu fiel ali e tudo, né? Lógico, foi saudoso, mas permaneceu fiel. Mas deve ter acontecido até com muita gente, até que não tinha o conhecimento que ele tinha, né? Porque Tolkien provavelmente entendia toda a missa em latim, não era todo mundo que entendia, né? A missa. Mas muita gente da época dele, porque você muda uma tradição. Tolkien já estava lá com mais de seus 80 anos, sabe, mais de 70 anos, a gente entende que você mudar uma tradição, né? Um hábito, fica difícil, né? Mas ele não se revoltou contra a igreja. Não tem. Isso ele não se revoltou. E tem uma galera aí pleiteando a santidade dele, né? E tem um pessoal postulando aí pra que ele... Pois é, um grupo de dominicanos, diga-se de passagem. Muito bom. Um grupo de dominicanos. Quem sabe aí a gente tem a São Tolkien nos altares da igreja. E se ele foi um bom cristão, ele serve sim de bom exemplo. Pessoal, olha, segundo as regras no meu grupo de estudo mais, ele é chamado de São Tolkien casamenteiro, porque teve uns 4 casamentos que surgiu nesse grupo aí. O pessoal se reuniu pra ler olha Tolkien aí, quando viu tava casando. Né? Olha aí, tá vendo só? Vai ajudar aí Santo Antônio na fama de casamenteiro. Olha, segundo os manuais aqui, deixados por uma conversa, a gente já tá estourando no tempo. Por mim, a conversa ia longe, mas a gente precisa pensar também em banda, que é a banda do servidor. E aí eu queria agradecer muito, Nilda, muito mesmo. Por mim, assim, a gente ia mais longe, tem tanta coisa que a gente deixou de falar, mas serve pra você ouvinte que não é muito conhecedor de Tolkien, pra você sentir um gostinho e ir atrás das obras. Vai lá, quero ver o filme, vê o Senhor dos Anéis, o Hobbit você pode deixar de lado, né? Mas vai atrás dos livros, né? Vai procurar os livros, senta um pouco pra ler e tenha certeza, porque os livros têm apêndices muito legais, né? Tem os apêndices aí dos idiomas e tudo, vale a pena, não são só as histórias, então vai atrás, procure ler e você vai mergulhar aí num baita autor e que é um exemplo também de um baita cristão, sem falar explicitamente de Cristo, o que é mais bacana ainda. Eu fico por aqui, Nilda, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito o convite. Só vou acrescentar uma coisa, se você não tiver paciência para ler o livro do Senhor dos Anéis, vá atrás dos livros infantis de Tolkien, que são maravilhosos, facinhos de ler e tão encantadores quanto, tá? Talvez sirva como uma boa introdução para pessoas. Principalmente o Cartas do Papai Noel, que é uma coisa maravilhosa. Olha aí, Alexandre, compra com certeza. E eu também, né, quero agradecer a Nilda aqui e lembrar que lá no site Mitografias tem um podcast especial chamado Religare, que trata disso, né, Nilda? Trata de Tolkien, e aí a gente que gosta, curte e conhece pra caramba e vale muito a pena ouvir lá. Esse podcast é isso. Nossa. Olha aí, o link tá aí no post. Foca, por favor, coloque. Bom, a gente fica por aqui, volta na semana que vem. Nilda, todos os obrigados vão ser poucos. Eu fico por aqui. Um beijo. Tchau, tchau a todos. E um aperto de mão. Frange vita et Catilia
Outros tunde furcas flecte, Bilbo Baggins ad Ilia, nunc et cortices incende, textum seca sebum calca, lacte funde celle terra, linquenta petto ossa, vinum esperge super porta, as patelhas estum lava, as contunde magna clava, sin non nulla sin intacta, voluea e colina, Bilbo Baggins ad Ilia, cave cave ec Catilia.